Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a este encontro aqui comigo. Tô muito feliz, né? Tô muito empolgada para compartilhar com vocês todos os insights que eu tive ao longo desse processo que eu vivi de outubro até hoje, né? Até ontem, e tô vivendo ele ainda. E antes, né, de começar aqui a explicar para vocês tudo que, né, eu vivi ao longo dessa jornada. Eu queria dizer que essa jornada completa, né, ela não começa só quando eu busco, né, um tratamento ali para uma questão de peso, né, uma questão da minha alimentação. Não, não, ela começa muito antes, né? Então, essa jornada, ela começa já quando eu, né, percebo que tem algo, né, de errado comigo, tem algo que eu preciso investigar e eu preciso cuidar de mim. E, e isso se dá por um processo completo, né? Um processo completo de autoconhecimento, de autoterapia, de aprendizagem, né? De entendimento que tanto, né, a neurociência me traz, a terapia de esquema me traz, quanto todos os meus, né, movimentos também de aprendizagem me levam a chegar a ele, tá? Então, com certeza, algumas coisas que eu vou compartilhar para vocês são experiências, né, da minha jornada, mas tem muitas coisas que são experiências da minha jornada com base em todos os dados, né, do que eu já estudei, do que eu já pesquisei, né, sobre qualidade de vida, estilo de vida, neurodivergência, saúde mental, né, e psicologia no geral. Eu vou compartilhar os slides aqui com vocês para mostrar, né, para a gente começar aí essa jornada. Então, né, quero compartilhar hoje com vocês que desde o dia 16 de outubro de 2025 até ontem, né, eu fiz um comparativo, né, fiz uma avaliação ali de todos os meus treinos, da evolução em relação à redução do peso, e ao longo desse processo, que são quase 4 meses, eu tive um processo de emagrecimento de 13 quilos, né? E esse processo, ele mexeu muito comigo, né? Não só por questão do peso, né? Da perda de peso, mas porque, né? Foram não só os pesos que caíram, né? Mas toneladas também de reflexões, de insights que caíram. Por quê? Né? Porque dentro de qualquer processo de mudança, nós também nos transformamos, né? Então, aqui eu trouxe uma foto, né? Eu ali no comecinho de outubro e eu no final de janeiro, né? Vejam aí a comparação. Mas não é sobre emagrecimento que eu quero falar com vocês, né? Porque aqui eu quero falar mais do que, né, os 13 quilos a menos, eu quero falar sobre as 31 aprendizagens que eu tive ao longo desse processo, que foram as aprendizagens que me levaram a estar nesse contexto, né? E que foram as aprendizagens que puderam, talvez assim, suportar esse processo por completo, né? Então, para o corpo é muito estressante a perda de peso, mas para o nosso organismo mudar um comportamento, um hábito, um estilo de vida é muito mais estressante ainda, né? E vocês vão ver aí muitas coisas que aconteceram ao longo dessa jornada, eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, gente, por que que eu tô trazendo, por que que eu tive essa ideia ontem? Ontem eu fiz um gráfico porque eu queria eu mesma, né, entender assim quais foram os dias que eu treinei, como é que foi minha evolução em relação a treino. Então, essa tabelinha, esse gráfico aqui, ele traz o período, né, ali desde o dia 16, quando eu busquei, né, uma médica para tratar isso na minha vida, até ontem. E nesse processo, né, aí de quase 4 meses, eu coloquei aqui os minutos de treino, tá? Aqui só treino aeróbico, não coloquei musculação, né? Não coloquei outros tipos de treinos que eu fiz, eu coloquei só o treino aeróbico. Mas só olhando esse gráfico, eu fiquei, gente, olha que loucura, né? Aqui já tem muitos insights, né? Sobre a vida, sobre como a gente se percebe, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa altamente autocrítica, hipervigilante,
né, perfeccionista, e eu tento ter o controle de tudo, né, o tempo todo, e isso me custa muito. Só que aqui olhando para esse dado, eu vejo que o quê? Que a vida é cíclica, né? Que a vida não é uma linha reta, que tem dias que a gente vai estar dando o máximo e esses dias ocorrem. Tem dias que eu dei o meu mínimo, esses dias também ocorrem. Tem dias que eu fui na média, né? E tem dias que eu fiz ali o meu arroz com feijão, tem dias que eu fiz o feito é melhor do que perfeito, só o simples, né? E entreguei e fiz. O importante é o quê? É continuar se movendo, né? E olhando para esse gráfico, para essa tabela que eu trouxe aqui para vocês, né, que está refletindo só dos minutos de treino aeróbico, eu quero fazer algumas reflexões, né, que esse gráfico, né, essas ondulações, eu trouxe aqui para vocês nesse formato, mas se eu transformasse ele num formato de linhas, ficou muito idêntico a um gráfico ali de avaliação do coração, né? Então, a gente consegue ver que parece um movimento, né, do coração mesmo, né, do ritmo do nosso ritmo, né, de batimentos. Principalmente, né, mostrando o quê? O movimentar da vida, né, e a vida acontecendo. Então, aqui, se vocês pegarem, por exemplo, períodos ali do Ano Novo, Natal, vejam que tem uns gap. Por quê? Porque é a vida acontecendo, né? Todo mundo vivendo Natal, Ano Novo, é questões culturais, né? Então, que a gente possa se ver desse lado, né? Que a gente se permita se avaliar dessa maneira com compaixão, mas não pela lente da perfeição. É, além disso, né, que a nossa vida ela não é linear, a nossa vida é cíclica. A gente vai ver que num processo onde eu perdi 13 quilos ao longo de todos esses meses, de outubro até agora, eu tava o quê? Eu tava progredindo. Mas eu não progredi, tipo assim, um mês de 60 minutos. Não, eu não consegui fazer isso. Mas talvez aqui no primeiro mês eu fiz, sei lá, 5 dias, 6 dias de 60 minutos ou de 50 minutos, o meu máximo, né? Então a gente vê o quê? Que essas oscilações elas fazem parte da nossa vida. O que acontece? Superdotado, ele, quando ele não consegue atingir o máximo, né, que é a expectativa, ou uma pessoa com superdotação e autismo, que tem uma rigidez, eu não consegui atingir o meu máximo, que era fazer 1 hora de exercícios físicos por dia, daí eu já não vou mais. Né? Aí eu vou largar os bets, vou abandonar, não consigo. Não, né? Não quer dizer que se você não tá conseguindo dar o teu máximo, né, que você colocou ali como lente de máximo, é, saiba que não é que você tá derrotado. Não, você tá vivendo o processo, tá? Então, a gente vai fazer essa análise, né, essa minha análise própria, Poliana Raquel Pedroso, nascida em 1997, mas eu quero compartilhar muitas coisas para vocês aqui de coisas assim que eu já aprendi na psicologia, né, fazendo o meu processo de autoconhecimento, de autoterapia, de aprendizagem, de busca, né, por qualidade de vida. E aí, gente, o que eu quero compartilhar com vocês hoje é muito mais do que o peso, né? Porque assim, o peso, ele me deixa feliz? Me deixa feliz, né? Me sinto muito bem vestindo coisas que antes não serviam, jaquetas, roupas, né, que eu tive que trocar. Me sinto muito bem, né? Isso me gera, assim, confortos, me gera alegria. Mas a minha maior alegria é tudo que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Tá? Então, a minha maior alegria e eu acho que os meus maiores aprendizados são esses que eu vou compartilhar com vocês, né? Que são aprendizados de anos, né? Que eu venho ganhando e que eu venho tentando. E não pensem que, nossa, eu acordei com esse aprendizado. Não, né? Tem anos aí trabalhando isso, tem anos de terapia, de autocuidado, de reflexão, né? De busca para conseguir ter esse comportamento. Então, o peso que sai do nosso corpo nem sempre é o mais pesado, né? Que a gente carregava. Às vezes a gente carrega perpetuações,
de funcionamentos, a gente carrega dores que não são nossas, a gente carrega serviço que não é nosso, a gente carrega, né, lentes que não são nossas. Então, o que que é importante? Que a gente compreenda também o nosso próprio funcionamento. Quando eu coloquei aqui, é o corpo da Poliana. É a gente avaliar o quê? As minhas condições, as minhas características. Então, mas isso aqui me permite o quê? Ter 500 reflexões que eu posso compartilhar com vocês, né? E é isso que eu tô fazendo aqui com vocês hoje. O primeiro ponto aqui também é que, enquanto há essa oscilação, ainda há pulso, né? Ainda há força, ainda há movimento e ainda há possibilidade, né? Então, o superdotado muitas vezes ele é 8 ou 80, ou faço tudo ou não faço nada, né? Mas realmente, quando a gente olha o todo do processo, os dias que a gente faz mais ou menos contam, né? E eles são muito importantes. Segundo aprendizado, tem dias que nós conseguimos fazer o nosso melhor, tem dias que nós não fazemos nada. Se vocês verem ali depois a minha tabelinha, vocês vão ver que tá cheio de dia que eu fiz 0 minutos. Tem dias que, sei lá, né, eu gastei energia, sei lá, caminhando na praia, dançando, e não é contabilizado ali na minha continha, né? Tem dias que a gente, né, faz o mínimo e tá tudo bem, tá? O importante é o que? A gente continuar se movendo. O importante é que a gente não abandone o processo. Por quê? Persistir não é sobre intensidade, mas é sobre não desistir de si. Então, quando eu falo para você continuar se movendo, independente se você tem coragem ou tem energia hoje de dar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos do teu tempo, é você não desistir de si, né? É você reconhecer que, nossa, hoje foi um dia muito difícil, hoje eu tô muito mal, eu tô doente, mas eu vou fazer o mínimo, né? Mesmo que tenham dias difíceis no meio do caminho, em que a gente não faz nada, que, né, lá na minha tabela é 0, o processo continua evoluindo, porque nós já quebramos a inércia. O 0 não apaga o antes. O 0 só vai pausar o quê? O agora, né? Então, ao invés de talvez eu continuar emagrecendo ou esse processo ser um pouquinho mais rápido, ele vai dar um pause, né? Um stop ali no meu agora. Mas ele não elimina todos os comportamentos e hábitos que eu já construí. Outro insight, constância, ela é uma força, tá? A força é, é uma força o quê? Que impele, né? É uma força que move. E eu ouso dizer que ela é uma força de personalidade, né? Ela é uma força favorável para nós adultos. E nós deveríamos falar muito mais da constância do que da perfeição, né? Na nossa cultura. Mas infelizmente a gente olha para a perfeição, né? E se esquece da constância. E a perfeição, ela cansa, né? Mas é a constância que sustenta o processo inteiro. A constância engloba características, né, como determinação, como coragem, como dedicação, como esforço, né? Ela é a base de qualquer projeto de vida, de qualquer mudança no estilo de vida, de qualquer hábito, de qualquer bem-estar. E sem constância, nada se sustenta, né? Então, é igual a fome, né? Você tem fome, mas você não pode comer só uma vez e ficar o mês inteiro sem comer. Não, você tem que ter constância, tem que comer todos os dias, várias vezes por dia. Da mesma maneira, é o que a gente tá falando aqui, né? Não dá pra fazer uma vez só e depois, né, voltar lá muito depois pra fazer. Não, a gente tem que fazer como se fosse um hábito. É, a vida não parou para eu ter uma rotina de atividade física. Eu sempre colocava empecilhos, né? Ai, falta tal coisa, vou fazer outra coisa, né? Ah, vai ter um evento, vou começar depois. E aqui, gente, desculpem que eu tô gripada. Eu percebo que a vida não para, né, pra gente ter uma rotina de atividade física. É nós que precisamos o quê? Decidir ter um hábito de atividade física para inserir na nossa rotina, né? Então eu continuei fazendo viagens, eu fui para casamentos, eu fui para festas, eu fui viajar para fora, eu fui, né, para praia. E lá a gente não vai ter todas as condições ideais para a gente manter o hábito do jeito que a gente quer. Mas, como qualquer outro ser humano do planeta Terra, vai ter todos esses empecilhos também, né? Todas essas quebras na rotina. E tá tudo bem, né? O importante é a nossa força de voltar.
Importante é quando a gente voltar, quando a gente retomar, né, a nossa casa, a nossa rotina, a nossa previsibilidade, que a gente possa restabelecer essa quebra na rotina e que a gente possa, depois de ter ficado flexível, né, sem rotina, sem atividade física por um longo tempo, que a gente consiga voltar a ser rígido, né, de novo. Mas rígido no sentido assim de se cuidar, né, de colocar aquilo novamente em jogo ali e fazer aquilo. E o autocuidado real, ele precisa caber na nossa vida real, né? Então, aqui é importante que a gente seja coerente e que a gente também pense que às vezes, ai, né, quando eu voltar de viagem eu vou começar a fazer de novo. Não, quando você voltar de viagem, você vai ter que desfazer mala, você vai ter que limpar a casa, você vai ter que ir no mercado, comprar as coisas. Talvez 2 dias depois você vai conseguir restabelecer o seu hábito, né? Mas é o quê? É ser coerente com a vida real, com as dificuldades da vida real, de um adulto real. Outro insight, é importante nós termos limites de mínimo e de máximo para a gente poder suportar o sofrimento, de aguentar o mínimo, né? Então tem dias lá que eu tava muito mal, tava gripada, tava doente, tava com ânsia, tava, sei lá, passando mal, e eu tolerei 15 minutos. Foi o máximo. E eu saí correndo, né? Mas eu tinha que ter esse mínimo. Meu mínimo é 15 minutos, né? Aí tem o mínimo intermediário, que é 20 minutos. E eu tenho o meu máximo, que é 60 minutos, né? Que é quando eu tô bem. Mas quando eu tô bem, eu vou para os 60 minutos, tem dias que eu aguento mais, né? Que 60 minutos. Então, para que nós podemos, para que a gente também, assim, não se perca nisso, né? Não prejudique o nosso organismo, não prejudique outras tarefas que a gente tem que fazer, que a gente também tenha o máximo de parar o nosso entusiasmo no dia que a gente tá super bem e ir fazer outras coisas da nossa vida, né? A gente tem trabalho, tem maternidade, tem pessoas ao nosso entorno, tem tarefas, tem louça para lavar, né? Então, os limites, eles não prendem, os limites, eles nos protegem. Lembrem disso. Então, lembrem de colocar tempo mínimo, tempo máximo, ou esforço mínimo, esforço máximo. Outro insight, não é só querer mudar um comportamento que a gente vai, né, conseguir. A gente precisa também o quê? Ter uma boa estratégia para usar, para a gente ir de encontro com aquilo que a gente quer. E além disso, a gente tem que ter uma rede de apoio, tá? Então, eu, desde maio de 2025, eu tava fazendo atividade física quase diariamente, né? Muitas vezes na semana, e eu não perdia peso nenhum, né? Então, eu fazia pelo meu bem-estar, pela maneira como eu me sentia, eu fazia, né, para ter uma atividade física, para dormir melhor, sim, mas tinham outras comorbidades que estavam me impedindo de emagrecer, né? Uma delas era um diagnóstico equivocado, né, em relação a características, né, do esgotamento, medicações que eu estava tomando que não estavam sendo benéficas, que estavam gerando muito rebote, que estavam desligando meu cérebro, gerando, né, tudo que ela tinha que fazer de efeito, né, para controlar, ela estava gerando mais. Então, eu tive que fazer muitos ajustes medicamentosos, né? Foi um período ali longo também, até, né, outubro e novembro eu estava durante esses ajustes medicamentosos. E, né, a partir ali de outubro, eu busquei uma endocrinologista que foi, né, especialista que tá me ajudando nesse processo, mas não só do emagrecimento, né, mas de todo esse processo de mudança no estilo de vida. E aí a gente alterou doses, né, de medicações que eu tomava, uma subiu, a outra baixou quase, né, fazendo a retirada. Eu comecei a fazer uso do Mondiaro, vou falar do Mondiaro para vocês, né? Em outubro. E também, o que que é importante que a gente pense aqui? Que buscar ajuda é uma forma de força também, né? Buscar ajuda é algo essencial nesse processo. Não basta a gente só fazer exercício, né? Se você tem uma questão metabólica, se você tem ali uma resistência à insulina, se você tem um quadro, sei lá, de diabetes, pressão alta, de, não sei, né? Independente do que você tem, com certeza, tem algumas coisas, né, que são metabólicas, neurológicas, às vezes, que não estão ao nosso controle, né? Então, por que que eu comecei a fazer uso do Mondiaro? Porque tinham
questões, né, que estavam ali no meu metabolismo e que estavam influenciando com certeza, né, eu fazer atividade física e não conseguir emagrecer, né? Então, isso também é cuidar da gente, né? Mas também olhar assim que eu tava fazendo atividade física, não tava conseguindo fazer sozinha, né? Eu tava caminhando, mas parecia que eu tava perdida, me faz lembrar a frase, né, do filme da Alice no País das Maravilhas, que diz, né, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então é importante que a gente saiba para onde a gente quer ir, né? Ah, eu quero perder tantos quilos, eu quero. Não, eu não quero perder peso, eu quero ganhar massa, eu quero eh, ter uma alimentação melhor, eu quero mudar o meu estilo de vida, eu quero aprender um idioma, eu quero aprender uma coisa nova, uma atividade nova, uma dança. Então, isso é importante, a gente saber o que a gente quer e direcionar, né, essa ajuda, buscar essa ajuda com pessoas especialistas nisso, né? Sono sempre será uma prioridade. Gente, eu descobri que o meu esgotamento psicológico, que eu vinha tratando há anos, né, desde 2022, eu descobri em 2025, que esse esgotamento, ele foi gerado porque eu tive um aumento de peso, né, ali depois da pandemia. E aí, esse aumento de peso, ele fez com que minha musculatura, né, do rosto ficasse, né, com mais gordura. E essa gordura gerou uma apneia do sono em mim. E eu só fui descobrir isso o ano passado, né? Então, o sono, ele sempre vai ser uma prioridade. Eu não dormi, eu tinha muitas apneias, né, durante o meu sono, e isso impedia com que meu cérebro conseguisse fazer todo o processo lá, né, que é necessário para a recuperação da nossa energia. Então, quando eu acordava sem energia nenhuma, e aí eu tomava uma medicação que era para me ajudar, ela dava rebotes e eu ficava sem energia nenhuma. Para todos os profissionais de saúde que eu fui, eu sempre dizia assim, gente, parece que meu cérebro ele desliga o disjuntor, né? Chega um momento que ele, tuft, não liga, não funciona mais. E quem não dorme nunca vai ter energia para fazer nada. Por quê? O mais importante de todos os processos, né, seja da nossa saúde física, da nossa saúde mental, é o sono, tá? Então, se você quer começar, saiba que você tem que começar pelo sono, tá? Você tem que ver se tem algo de errado com o teu sono. Começar investigando como, né? Fazendo exames de sangue para conferir teus hormônios, tuas vitaminas, porque isso também pode afetar o nosso sono, né? Se tem alguma alteração ali. Geralmente, esses, né, médicos endócrinos, eles vão fazer essa solicitação para ti. Fazer polissonografia, que foi o que eu fiz, né? Eu fiz em casa mesmo, com aparelhinho, dormindo sozinha, aparelhinho no dedo, medindo, né, ali eh, medindo toda a parte, assim, fisiológica, quanto ronco também, ao longo do dormir. Mas você também pode fazer, né, lá dentro do centro médico, né? Para investigar se você também não tem apneia do sono, igual eu tinha, e, né, era tratado antes como um quadro de esgotamento psicológico. E aqui, o que que é importante, né? Que às vezes, em muitos casos, tá? E não é só eu, muitos casos, eu recebo muitos casos de pessoas que têm apneia de sono, acordam totalmente destruídos, né? No outro dia, sem disposição, sem energia. E às vezes, o que que vai ser importante, né? Você ter ali algumas medidas auxiliares, né? Nem todo mundo vai ter uma apneia do sono tão grave a nível de precisar de um CPAP, tá? Que é um instrumento, né, que vai auxiliar ali na respiração, e no sono. Até, por exemplo, quando você tá nesse processo, né, se você tiver num processo assim de buscar emagrecer, é recomendado que você nem compre o CPAP, né, porque ele é um instrumento que é caro. Então, é recomendado que você alugue o CPAP. Eu não fiz uso, tá? Então, quando eu comecei, né, fazer algumas mudanças e comecei a perder peso, a minha médica recomendou que eu não comprasse o CPAP, eu não comprei, mas eu comecei usando aqueles dilatadores nasais, assim, de atividade física, né, que cola aqui em cima, e eu notei, nossa, uma melhora muito grande já no acordar, e depois eu comprei os de plástico, né, que são reutilizáveis,
que você enfia no nariz, né? Então é um pouquinho desconfortável, eu acabo colocando ali um micropóreo para colar, né? Porque às vezes ele sai durante a noite. É desconfortável, mas hoje o meu corpo já se acostumou. Hoje eu não durmo mais sem dilatador nasal. E assim, é muito evidente essa mudança, né, no meu processo, né, no meu nível de energia. E eu queria que você pensasse nisso, tá? Outra questão, investigue se também você não tá tomando alguma medicação psiquiátrica, né, alguma questão aí também, uma medicação, né, neuro, é, que tá gerando algum efeito colateral, algum sintoma rebote em você. Os efeitos rebotes, né, nem sempre são fáceis de identificar, eles podem confundir até inclusive quem tá acompanhando você, pois essa pessoa às vezes vai achar que você tem mais sintomas daquela doença, né? E então, assim, se você, né, percebe que, nossa, tem algo de errado, eu, por exemplo, eu tomava medicação, mas quanto mais eu tomava medicação, mais eu me sentia sonolenta, mais sem energia, mais meu cérebro desligava durante o dia, né? Mais eu não tinha vontade nenhuma de levantar da cama, não tinha vontade de sair correndo, não tinha vontade de fazer meus compromissos, comecei a procrastinar, comecei a, né, não ligar para as coisas, porque eu tava tomada e destruída pelo cansaço. E esse cansaço era disso, né? Não era preguiça, não era falta de índole, falta de caráter, não, né? Então, e uma outra questão também, se você, né, é um neurodivergente, provavelmente você vai ter o quê? Incômodos a barulhos. E esses incômodos a barulhos, por exemplo, não só barulho, né, mas às vezes a luzes também podem atrapalhar teu sono, né? Então, depois que eu comecei, eu já tinha começado, né, a usar o protetor auricular antes de colocar o dilatador nasal. Mas, gente, mudou muito a minha vida, né? Usar o protetor, eu uso aquele da 3M, laranjinha, tá? Você pode comprar na farmácia, você pode comprar na casa de material de construção, porque é mais baratinho até. É, e é muito útil, tá? Principalmente, né? Porque se você é casado, dorme com alguém do lado, às vezes a pessoa ronca, a pessoa se mexe, você escuta e você acorda, ou você mora numa rua barulhenta. Então, isso vai ser muito útil, quanto também máscara, né? Caso assim, tenha alguma luzinha do ar-condicionado, televisão, algo, né? Que a pessoa levanta antes de você e liga a luz. Então, isso também pode ser bem útil, né? Aí no teu processo do teu sono, de cuidar do teu sono. Acreditar na tua sabedoria interna. Quem vive o seu corpo é você, né? Quem conhece o seu corpo é você. Você é a pessoa mais sábia que tem nesse mundo. Você é o maior especialista de si mesmo. É só você que conhece você, né? Por mais assim que você vá no melhor especialista do mundo, é você que vai ter que, né, ter essa sabedoria de faz sentido, não faz sentido, tá dando certo, não tá dando certo, né? Então, aqui eu trouxe o quê? Uma mensagem de que você precisa acreditar sim no que as suas emoções estão dizendo pra você, né? O que que essa raiva tá dizendo? O que esse medo, o que essa repugnância estão dizendo? Acreditar nesses sentimentos, né? Se eu tô me sentindo tão mal nesse ambiente, por que que eu tô fazendo isso, né? Avaliar as dores que são ativadas, as angústias, os desesperos, né, que estão ali por trás. O que que eles querem comunicar para mim? Avaliar também minuciosamente o incômodo que a gente sente nos lugares e como lidar com esses incômodos. Depois eu vou falar muito sobre estratégias de lidar com esses incômodos. Incômodos das interações sociais, incômodos sensoriais, incômodos, né, dentro da gente mesmo, que estão ligados à nossa autocobrança e avaliar tudo isso e tomar decisões sábias. Por quê? Porque a sabedoria mora dentro da gente, né? A gente chegou até aqui na vida adulta porque a gente tem uma sabedoria lá, que fez com que a gente sobrevivesse lá na nossa infância. E essa sabedoria não é optar entre o certo e o errado, fazer isso ou fazer aquilo, mas muitas vezes é a gente sim decidir se a gente vai continuar pelo mesmo caminho, se a gente vai para lá ou se a gente vai fazer o retorno e vai voltar para aquele caminho que a gente estava indo, né? Então, é saber decidir, né? Com certeza, a tua sabedoria, olhando para o teu organismo, vai te auxiliar em tomar decisões.
Agora vamos problematizar, né? Mondiaro, gente, todo mundo me pergunta, né? Acho que essa é a pergunta que eu mais recebo quando eu falo, ai, tô tomando Mondiaro, emagreci 13 quilos. Nossa, todo mundo, meu Deus, ele ajuda mesmo, e as pessoas ficam loucas para querer saber do Mondiaro. Gente, o Mondiaro, ele é uma medicação boa, sim, ele é muito excelente, tá? Ele é uma medicação muito poderosa. Eu assino embaixo. Eu, né, recomendo que se você tiver a prescrição médica e a sugestão para fazer uso, faça uso, né? Uma ótima medicação. Eu já tomei outras medicações, por exemplo, tomei o Ozempic, não foi nada legal a experiência, né? Não foi assim, não consegui nem 10% de resultado com o Ozempic do resultado que eu consegui com o Mounjaro de emagrecimento. Mas o Mondiaro não é nada perto do que você pode fazer por você. O Mondiaro não é nada perto da tua força propulsora, da força que mora dentro de você, né? Ele pode ser capaz, sim, de tirar a tua fome, de tirar a tua vontade de comer guloseimas, mas ele e qualquer nenhuma outra medicação vai substituir o protagonismo, a responsabilidade de cuidar de si mesmo. O Mondiaro não é nada perto da nossa determinação, perto da nossa constância, perto da nossa vontade de mudar o nosso estilo de vida, perto da nossa vontade de ter uma mudança em hábitos. O Mondiaro não é nada perto da nossa força interna, né? Ele vai auxiliar, ele vai contribuir, mas o emagrecimento, o processo vai acontecer como consequência o quê? Das nossas decisões em se cuidar, né? Então, o Mondiaro por si só, ele não emagrece, né? O que ele faz é reduzir, né, a nossa fome, auxiliar, né, na nossa parte metabólica, mas é a gente que precisa se cuidar e fazer atividade física, ter um compromisso de controlar o nosso comportamento alimentar, de regular nossas emoções, de cuidar da gente para que a gente emagreça, né? O Mondiaro, ele também não te obriga a nada, né? Ele não é milagroso, mas você pode fazer um milagre, né? Com ele e com mudanças no teu estilo de vida, né? Então, essa verdade talvez ela assuste, porque às vezes a mídia traz, né, esse tom, né, do milagre, e as pessoas buscam, né? As pessoas querem o emagrecimento a qualquer custo, milagroso, né? Isso vende muito, isso cola muito. Mas o Mondiaro, ele não é milagroso por quê? Porque ele não é capaz de cuidar de você integralmente, né? E nem eu sou capaz de cuidar de você, nem tua mãe, nem teu parceiro, nem teu filho, nem ninguém. É só você, tá? É só você que pode cuidar de você. Só você tem essa capacidade. Igual eu falei pra você, você é o maior especialista do teu corpo. Por quê? Porque é só você que tem essa experiência. E aqui também, né? Só você vai poder fazer isso por você. E muito pelo contrário, às vezes o Mondiaro ele ainda vai trazer muitos efeitos adversos, né? Ele pode tirar a fome, mas no meu caso, né? Ou se você for procurar aí a bula, ou né, ver os efeitos colaterais dele, ele traz diversos efeitos colaterais. Eu tive alguns que eu quero compartilhar com vocês, né? Que foi náuseas intensas ali no início, quando faço a aplicação, ou então, né, náuseas quando eu tô fazendo atividade física, né, principalmente atividade aeróbica, me dá muita náusea. Constipação forte, que eu nunca tinha tido na vida, tonturas ao levantar, isso ocorreu algumas vezes, e boca seca, né, foram ali os sintomas que eu tive de efeito colateral. É, E o Mondiaro, então? Ai, Poli, você tá dizendo que ele não é milagroso, agora você tá me confundindo. O que que eu faço? Mão de é bom, mas é você que manda no seu processo e é você que manda no seu comportamento. Então, ele serve sim como um apoio? Sim, né? Ele é muito útil como um apoio, mas ele
não pense que só tomando um Mondiaro você vai resolver todas as coisas da tua vida, né? Então, ele não resolve o nosso problema de uma rotina corrida, né? De ter um planejamento ali, de ter uma marmitinha pensada, planejada, feita com antecedência, com alimentos corretos, pesados, numa quantidade adequada para que a gente só coma, né? Lá e não faça péssimas decisões de pedir um iFood, pedir, né? Sair para comer no restaurante. Não, ele não vai fazer isso. É você que vai fazer isso, né? Ele não vai lavar tuas verduras, as tuas frutas, não vai deixar tudo prontinho lá na geladeira. Não, é você que vai fazer isso. Inclusive, talvez eu tenha que fazer isso no final de semana, né? Não durante a semana. Ele não vai parar os impulsos dos pensamentos para você devolver aqueles doces, aquelas guloseimas que a gente vai passando naquela ala do mercado, né? De salgadinho, de chocolate, caixa de bombons a gente coloca, né? No nosso carrinho. Ele não vai controlar isso. E ele também não vai obrigar você a pegar aquilo, né, o doce e devolver lá na prateleira. Não, ele não faz isso. Isso quem faz com você é a tua voz de sabedoria interna. Ele não faz você comer algo proteico antes de ir a uma festa, a um barzinho com seus amigos, para reduzir a tua fome e evitar, né, que você coma ali algo super gorduroso, algo calórico. Não, é o teu planejamento que faz isso, né? Você não precisa agir, você precisa agir e gerir a tua vida. Por quê? Porque é só você que pode fazer isso, né? Então o Mandiaro, ele não vai escolher o horário também que você vai dormir, ou que você vai acordar, ou que horário que você tem que dormir, né, para acordar motivada no outro dia. Não, é o teu planejamento, é a tua rotina, né, que vai escolher isso. Ele não vai escolher qual atividade física você vai fazer e como que você vai suportar essa atividade física. Isso é tua decisão. Ele não escolhe as roupas confortáveis, né, que vão gerar menos atrito no nosso corpo ultra mega sensível. Não, isso você vai ter que fazer testes e você vai ter que ir percebendo. Ele não tem estratégias para reduzir incômodos e urticárias colinérgicas quando o nosso corpo começa a suar e a gente começa a ter aquela alergia ao suor e se coçar muito e dá vontade de sair correndo, né, daquela atividade. Ele não vai pensar nessas estratégias para você. Inclusive aqui, quando você começa a suar, ele pode te dar ainda mais náuseas e ser ainda mais repulsante fazer aquilo. Ele não te faz analisar os alimentos, os benefícios dos alimentos, os malefícios de cada alimento, as gorduras, as proteínas, os carboidratos, nada disso. Ele não te obriga a inserir várias fontes de proteína durante o dia, né? De manhã, no café, no almoço, na janta, comer, né, bem ali a sua fonte de proteína para aumentar a tua sensação de saciedade. Inclusive, ele nem te explica, né, o que é um carboidrato e o que é uma proteína. Então, isso é você que vai atrás e vai, né, buscar esse conhecimento. E ele não vai organizar os seus horários de refeição, nem vai controlar a sua mão na hora que você vai montar o prato, né? Quanto de comida, de arroz, de feijão, de carne que você vai colocar. Não, é você que vai fazer isso, né? O Mondiaro não organiza os nossos horários da refeição, ele não controla nada disso. Muito menos ele nunca vai dar picos de energia, de entusiasmo pra gente malhar. Ele não vai no mercado fazer as melhores escolhas de comidas, de produtos para nós. Ele não vai cortar as frutinhas, a gente queria, né? Bem que eu queria um que fizesse isso, né? Mas ele não vai cortar as frutinhas, ele não vai organizar, ele não vai pensar, nossa, essa semana vai ser corrida, então eu vou deixar picado o abacaxi, vou deixar lavado o morango, vou deixar lavada já aqui as uvas. Não, ele não vai pensar isso, né? Então, isso quem vai fazer é você, né? Quando você vê ali a tua agenda de um, né, uma agenda super intensa de trabalho, onde você vai ter, né, poucos minutos, você tem que ter essa sabedoria, esse planejamento antes daquele momento. Ele não congela a fonte de proteínas, né, para facilitar a nossa rotina durante o dia a dia e evitar que de noite a gente saia atropelado do serviço, super cansado e fale, nossa, não tem nada para comer hoje, vou pedir um iFood, vou pedir um lanche, uma pizza, né? Não, né? Então, quem faz isso é você no final de semana, quando você, né, decide ter esse tempo para fazer tua alimentação, para planejar isso, né, e planejar a tua alimentação. Ele não te compromete a beber água, né? Ele não vai encher tua garrafinha, é você que vai ter que ter esse compromisso de, né, tá ali fiscalizando a tua ingestão de água diariamente.
Ele não vai organizar os seus horários de refeição, não vai controlar nada disso. E é você que é o responsável pelas estratégias de prevenção de sabotagem também desse processo, né? Ao mesmo tempo que eu tô falando tudo que o Mondiaro não é capaz de fazer, saibam que todas essas coisas foram as coisas que eu fiz para poder passar por esse processo, né? E não foi porque eu tomei Mondiaro que eu emagreci 13 quilos. Não, foi porque eu fiz tudo aquilo ali. E ali tá a receita, né? Que você pode analisar, pensar, avaliar, ver o que cabe e o que não cabe, né? As orientações que fazem sentido para você e aplicar isso também no teu dia a dia. Além disso, ele não vai ser capaz de ter a sabedoria de escolher as músicas animadas, né? Para você ouvir, para você passar aqueles ambientes, passar por aqueles momentos de tédio, né? Para você conseguir sustentar a tua atividade física ali. Ele não vai, né, te levar a buscar algo mais empolgante quando você tá muito entediado, né, naquela atividade física, naquele treino, e você só quer sair correndo e ir embora. Ele não vai pensar em nenhuma dessas estratégias também de desviar a tua atenção daquele incômodo que aquela atividade física tá gerando para você, por exemplo, a esteira, né? A esteira, ela me gera um comportamento assim, até quase de muita agonia. Por quê? Porque eu tenho urticária colinérgica, me gera alergia ao suor, o suor começa a coçar, começa a dar vermelhidão no meu corpo. Mas como é que eu vou desviar minha atenção disso? Né? Porque é um incômodo muito grande. O que que eu faço, né? Eu tenho uma playlist de música, geralmente a minha música. São músicas animadas, né? Músicas eletrônicas. Quando eu enjoo, né? Ou quando eu tento levar a medicação, quando eu tomo a medicação no início da semana, ou, né? Tomei a medicação e tô na academia. Geralmente eu tento levar um Vonal, né? Uma medicação para enjoo. Eu tomo antes ou tomo lá na academia. Tento ouvir músicas também, assim, que quando eu tô enjoada das minhas músicas, eu peço opinião de outras pessoas, peço indicação de músicas, ou escuto músicas, né, que são trends, que são da moda, que são musiquinhas agitadas, né, que são mais animadinhas. Eu também tendo, né, a buscar ouvir vídeos para me distrair, ouvir notícias, ouvir pessoas que eu admiro, né, no Instagram, no YouTube, ficar vendo vídeos ali no Explorar de ideias criativas, de coisas criativas, né? De artesanato, de pintura, de cerâmica, de desenho. Fico vendo, às vezes, assim, coisas que outras pessoas publicaram ou criaram e que, nossa, ficaria legal, encaixaria numa peça que eu tenho, numa criação que eu tenho. Então, eu fico estudando coisas dos meus hobbies, né, nesse momento. Mas também, gente. É, né, eu passo assim quase todo o meu tempo ali na esteira, que é desconfortável, fazendo algo que é confortável pra mim, que é do meu interesse, do meu hiperfoco. E às vezes tem algumas situações que eu tenho muitas pendências, né, muito trabalho e eu preciso adiantar alguma coisa. Então, eu acabo também usando esse tempo para fazer coisas do trabalho, né? Então, responder uma mensagem paciente que eu não respondi, editar um vídeo que eu já tinha feito ali a gravação e tá lá parado no meu celular, eu não tinha tido tempo, programar alguma postagem, organizar alguma coisa na agenda, resolver alguma pendência, pagar alguma conta. Mas não é sempre, né? Por quê? Porque sempre eu tento me dar uma recompensa positiva, algo que eu goste, né? Então, geralmente eu não tendo a fazer coisas de trabalho enquanto eu tô, né, treinando, mas eu tento fazer coisas que estão ligadas às minhas criativices. Outro comportamento que é muito importante, né? Ligar o nosso protetor desligado para que a gente possa permanecer naquilo que é desconfortável. Então, como eu falei para vocês, quando eu coloco uma música ali alta, que me gera, né, mais motivação, quando eu coloco, né, um conteúdo ali para eu ver, eu tô distraindo o meu cérebro tanto com o estímulo auditivo quanto com um estímulo intelectual, né? E isso, gente, não é negativo, né? Nem sempre um protetor desligado, ele vai ser negativo. Ele pode ser muito benéfico, ele pode ser muito a nosso favor, tá? Então, inclusive, como eu, né, tenho alergia, se você tem alguma questão sensorial, ele pode ser muito mais benéfico ainda, né? Porque ele pode ajudar a gente a ir para onde a gente quer, conseguir os resultados que a gente quer
e, né, a gente conseguir tolerar esse desconforto. Então, entrar no nosso mundo de hiperfoco, quando a gente tá ali fazendo essa atividade que é desafiadora, que gera um desconforto orgânico, né, para nossa biologia, para que a gente não veja o tempo passar, para que a gente entre no mundo da lua mesmo, às vezes vai ser a nossa sobrevivência, né? Então, pensem nisso, que isso é muito importante. Nem sempre a gente se desligar, se desconectar vai ser negativo, desfavorável. Não, nesse caso aqui ele é muito útil, tá? Tenha boas estratégias para não cair em tentação. Então, pense nas roupas que você vai treinar, né? É, na parte assim do teu gerenciamento, para não cair em tentação. Já ouvi relatos de pessoas que dormem de top, de leg, para não cair em tentação no começo, né? De quando tá quebrando esse sedentarismo. Eu, né, quando eu levanto, eu já coloco o meu top, meus shorts de academia, para eu já lembrar que eu tenho que ir para academia. Então, né, ter a nossa roupinha ali como um ritual é muito importante, tá? Então, se você trabalha, né, trabalha fora, presencial, leva a tua mochila pronta, né, tua marmita, se veste lá no trabalho, já sai do trabalho pronto, né, para ir para academia. Tenha um horário definido, fixo, né? Isso vai também te ajudar a se regular, né, a se organizar, ao teu organismo e ao teu cérebro lembrar daquela atividade e não comece nada criativo antes de treinar. Por quê? Porque o seu hiperfoco vai te sabotar. Lembra que eu falei para vocês lá que antes, né, de outubro, né, eu tava fazendo atividade física desde maio, só que eu tava fazendo algo errado. Eu tava fazendo coisas artísticas, cerâmica, pintura, de manhã e depois indo pra academia. E aí, muitos dias eu não fui pra academia, né? Não fui treinar, ou eu ia treinar daí correndo. Por quê? Porque eu fiquei imersa, engolida, né, ali naquilo. Então, hoje é uma coisa também que eu faço. Tem um laudo para fazer, tem uma coisa para escrever, né, que é uma burocracia que eu preciso fazer, eu tenho uma arte para pintar, alguma coisa assim. Eu não faço antes de ir pra academia, né? Eu vou primeiro, depois eu volto e eu percebo que eu ganho muito mais, né, de entusiasmo, depois de energia, de estar melhor depois quando eu chego para fazer aquilo. Previsibilidade ajuda o nosso cérebro a cooperar, né? Então, escolha o horário que você tem mais energia para você ir treinar. Não adianta você colocar o treino 10 horas da noite, 8 horas da noite, depois que você já foi atropelado por todas as demandas, por todo o seu trabalho, por todos os seus filhos, não vai dar certo, né? Você vai estar só o pó da gaita e você vai se sabotar, né? Então, tenha um horário fixo que seja um horário que você tem mais energia, né? Aí considere o teu ritmo individual, né? O meu, por exemplo, é o ritmo de manhã, mas já foi em outros momentos à noite, já foi em outros momentos da vida à tarde. Então isso muda, né? Coloque a tua saúde antes do teu trabalho. Não tô falando de saúde mental, saúde física, tá? Teu sono, tua alimentação e tua atividade física. Isso não é egoísmo, isso é sobrevivência. Você precisa cuidar da tua saúde, só tem você para cuidar dela, ninguém mais vai cuidar dela. Pais e mães, né, sem rede de apoio, também podem, né, ter uma opção de, para não se sabotar, né, para não cair em tentação de não conseguir ir fazer uma atividade física, é buscar locais, né, academias, centros de treinamento que possam ter áreas kids, né, áreas ali de parquinho para deixar os filhos ou outras atividades, né, às vezes a mãe tá fazendo musculação, a criança tá fazendo balé, né, colocar juntos. Então, isso também pode ser uma estratégia útil. Crie registros mensais, né? Então, faça à mão. Faça com caneta. Eu, né, vou mostrar aqui para vocês. Esse registro é o quê, né? Eu tenho ali o dia do mês que eu faço a programação aqui, né? Você pode imprimir se você quiser, ou comprar um planner, ou, né, fazer igual eu aqui mesmo. Eu pego uma folha sulfite, divido em várias fatias, né? Tipo assim, o mês. E aí eu vou colocando, né? Coloco ali todos os dias do mês em números. E aí eu coloco o que eu vou avaliar, né? Então, por exemplo, em outubro, eu avaliei a minha higiene do sono, né? Quando eu comecei a escrever, se eu estava fazendo ou não, né? Colocando ok ou um check. Se eu estava bebendo água ou não, né? Certinho. É,
Avaliei também o meu tempo de treino, né, os minutos do meu treino, e alguns dias eu marquei meu peso. Depois, ali, novembro, mais ou menos a mesma coisa, e em dezembro eu, né, parei de fazer a avaliação da minha higiene do sono, né, que já estava adequada, já não precisava mais olhar para ela. Eu parei também de marcar a minha alimentação, aí comecei a mais marcar meu peso, se eu estava fazendo musculação ou não, só o treino aeróbico, quanto tempo de treino aeróbico. Então, assim, só para você marcar esses números, né? E você ir dando check para si mesma, tá? Então, aí você pode colocar higiene do sono, alimentação, ingestão de água, né? Ingestão de água, às vezes, cada garrafinha eu faço, né, um risquinho ali para marcar. Minutos de treino, teu peso que você está acompanhando. Então, crie esse hábito de ter esse registro, mas crie um registro que faça sentido para você, né? Deixe esse registro na tua mesa de trabalho, deixe na tua mesa, né, do escritório de estudos, deixe ali na tua mesa, às vezes, né? Se no trabalho você compartilha com outras pessoas, deixe na mesa da cozinha, na mesa da sala, no ambiente que você possa ter acesso e fique visível para você lembrar disso, tá? E é importante o quê? Que você faça à mão, né? Então, nós somos aí, com certeza, né? Eu e você nascemos em épocas que a gente fazia cópias ainda, né? Então, o fazer à mão é importante também para nossa regulação, né? Isso também nos auxilia a nível, né, neurológico, isso também nos organiza. Então, veja o jeito que dá certo pra ti. E aí, assim, né? Conforme você for vendo que, nossa, né? Já, agora minha alimentação já melhorou muito. Não preciso mais olhar pra ela. Então, eu vou olhar para outra área do meu corpo, né? Ah, agora eu vou olhar pra musculação, para os tipos de treino. Então, vá mudando, né? A cada mês, tente mudar as áreas que você vai observar, né? Que você vai avaliar. Caso você tenha uma rotina corrida, né? Que às vezes assim fique sem tempo, que seja muito corrido de você parar depois da atividade física e anotar tudo isso todo dia, dê um jeito de tirar foto, né? Então, eu geralmente tiro fotos assim de 3, 4, 5 dias de treino e aí depois eu sento lá e vou passando para minha folhinha, né? Num dia só. Então, isso também pode ser uma alternativa. Saibam que quem não é visto não é lembrado. Isso vale para tudo, vale para internet, vale para marketing, vale para tudo. E também vale para o nosso peso, né? Se a gente não vê a balança, se a gente não vê quanto a gente está pesando, se a gente não monitora o nosso peso, a gente vai continuar chutando o balde, né? E se a gente chutar o balde, é importante que a gente chute para cima, né? Para a gente conseguir pegar ele rapidinho ou que ele caia no meio da nossa cabeça e nos acorde o mais rápido possível. E, né, que ele nos lembre também do esforço que nós já fizemos durante todo esse percurso. Então, quando você tá lá, vamos supor, né? Ah, eu tô com 61 quilos. E aí amanhã ou passa 3 dias, eu me peso de novo, tô com 62 quilos. Nossa, eu engordei, né? Alguma coisa aqui, tem que aumentar meu treino, tenho que, nossa, né? Esse deslize aqui dessa alimentação. Então, quanto mais próximo, né, a gente consegue identificar que a gente chutou o balde da nossa alimentação, dos nossos treinos, é mais fácil a gente voltar, né? Então, por isso, esse monitoramento ele é muito importante. Acompanhar o nosso peso vai ajudar muito a gente a sair, a não sair desse trilho, mas também que a gente consiga manter o nosso treino no caminho, né? No trilho, né? Então é importante que a gente faça esse monitoramento sim. Escolher um local próximo da nossa casa para a gente se exercitar também é uma estratégia que vai reduzir muito a chance da gente não ir, da gente desistir. Ter alguém para fazer junto conosco, né? Um familiar, um amigo, né? Alguém ali, um personal, às vezes contratado, porque nem sempre a gente vai ser aquela pessoa que vai puxar o outro, que vai ter animação para ir. Às vezes a gente vai ser o quê? Aquela pessoa que vai ser empurrada pela força do ódio que não quer ir, né? Então, e escolha também com cautela qual atividade física que você vai fazer, que possa, né, ser uma atividade física ali escolhida que considere tuas necessidades, né, que considere o horário que você vai. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de aglomeração, né, você é um superdotado autista e que odeia essa barulheira de aglomeração ou essas pessoas, né, andando para lá e para cá,
Evite, né, horário de manhã, horário de pico, horário do final do dia. Se você tem dificuldade de comunicação, né, tem vergonha, se sente mal, se sente ansioso de chegar e pedir ajuda, estude os exercícios, veja se não tem um aplicativo que tem lá os vídeos para você aprender a fazer os exercícios, ou pegue lá um professor e tente fazer, né, só, né, solicitar as orientações só com aquela pessoa. Além disso, né, uma outra descoberta é que a gente vive numa bolha. Então, isso eu percebi que no meu dia a dia, né, como sendo psicóloga, clínica, atendendo as pessoas, eu, né, sempre me preocupo muito em me comunicar de uma forma gentil, de uma forma coerente, de uma forma respeitosa, de uma forma assertiva com as pessoas. Mas quando a gente vai para espaços como esse, né, que você vai lá para um lugar que você vai fazer atividade física, é um lugar que vai ter muitos perfis, né, vai ter uma diversidade de pessoas ali. E às vezes nesses ambientes você vai perceber que você tá numa bolha, né? E que nem todo mundo tem também esse propósito, né? Então você pode ter experiências negativas nessas situações ou presenciar até mesmo, né, situações de desrespeito com você ou com outras pessoas ou situações de comunicação não tão assertiva, questões também que podem acontecer, né? Fofoquinha, risadinha, olhares dos outros, e isso te gerar algum incômodo, né? Isso te incomodar bastante. Mas aqui, gente, claro que caso, né, seja isso exatamente com você, aí eu, né, penso de você questionar se esse é o melhor lugar para você estar. Mas se é algo que acontece ali, né, e não é com você, não é sobre você, não cai sobre você, é importante o quê? Que você foque no teu propósito, né, do porquê que você tá lá, né, na tua missão. E em quantos minutos que você precisa aguentar lá nesse contexto para conseguir o que você quer, né? Depois, tchau e bênção. Lembre-se de sacudir a poeira dos pés para ir embora, né? Então, isso é sobre aquele ambiente, sobre aquelas pessoas, não é sobre você, né? Não leve para você isso, porque isso não é teu, né? Então, mas se você sofrer algo, né, de desrespeito, de violência ou algo, né, que se sinta incomodado diretamente, que você também tome providências, né, e questione se esse ambiente é o lugar ideal para ti. É preciso que a gente quebre a nossa inércia. Nós nunca vamos sair da depressão com comportamentos deprimidos, né? De ficar na cama, ficar assistindo séries em loops, de não sair de casa, de não se alimentar, né? De dormir por horas e horas e horas, de não abrir as janelas para ver a luz do sol. A gente não vai controlar nossa impulsividade comprando um lanchão, né, para ali no final de semana, ou andando com pessoas que têm um comportamento, às vezes, né, de impulsividade para bebida ou para comida, né? Então, esses ambientes vão gerar muitos gatilhos. A gente não vai sair do esgotamento com mais trabalho, né? A gente não consegue sair de um quadro de esgotamento trabalhando mais, né? Ou se colocando, pegando mais funções, fazendo mais coisas. Não, né? É preciso que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente possa, a partir de sair da nossa zona de conforto, enfrentar o desconforto e enfrentar o quê? Que a mudança vai doer, mas que ela vai aliviar com o tempo, né? No início, cada mudança, cada processo vai ter o desconforto. Isso é grande, né? Pensa em tudo que você já fez. Ah, faculdade, aprender um idioma, aprender a dançar, qualquer coisa. Depois você vai ver que esse desconforto vai diminuir muito até ele virar normal, até ele virar um hábito. E é preciso então que a gente tolere o nosso desconforto do corpo e principalmente o desconforto de começar algo, né? E tolerar o desconforto é uma outra força de personalidade, né? Inclusive o Viktor Frankl diz, né, que as pessoas que têm um sentido de vida, né, são as pessoas que conseguem tolerar esse desconforto, né? Então, são pessoas que conseguem passar pelo desconforto e ainda, né, sentirem-se resilientes, né? Saírem dessa situação com mais sabedoria, com mais aprendizagem, né? Faça por você. Ninguém pode fazer isso por você. Já falei isso lá quando eu estava falando do Monjaro, mas
Mesmo quem mais te ama no mundo, tua mãe, teu pai, teu esposo, ninguém vai fazer nenhuma troca comportamental por você, só você, né? Então, protagonismo e responsabilidade não se terceiriza. Talvez a gente consiga, né, terceirizar quem vai, né, terceirizar ali, ah, eu vou comprar as marmitinhas já picadas, vou comprar legumes já lavados, vou comprar danones proteicos, vou ter na minha geladeira. Isso sim a gente pode terceirizar, né? Vou pedir pro iFood esses negócios aqui nessa alimentação para eu ter aqui todo dia, mais saudável. Isso sim, a gente pode usar, né, as ferramentas tecnológicas, a gente pode pedir ajuda para as pessoas, né? Pedir para minha mãe fazer isso para mim, preparar melhor a minha alimentação, mas a gente precisa fazer pela gente, né? Então, quando estiver difícil demais, acolha-se, não desista, né? Quando estiver difícil demais, permita-se viver apenas um dia difícil. E saiba que um dia difícil não significa que você tem uma vida inteira difícil, né? É um dia difícil. Então, viva só esse dia difícil. Viva o seu dia do zero, né? Porque tem dia que a gente tá doente, tem dia que a gente tá podre de cansado. Então, isso não significa que anula todo o processo que a gente tá fazendo, né? Um dia difícil que a gente não consegue fazer o que aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente planejou, não anula e não joga fora o processo inteiro que a gente fez. Pois você volte lá no meu gráfico e veja todos os dias zeros que eu não fiz nada, né? Autocompaixão é também uma outra força de personalidade. É olhar pra gente com gentileza, é olhar pra gente com respeito. E muitas vezes, quando, você tá com gripe, né? Hoje, por exemplo, eu tô com gripe. E olhar para mim com respeito e autocompaixão é reconhecer que os meus limites, né, hoje não podem ser ultrapassados, né, que talvez eu tenha que fazer menos treino, que eu talvez tenha que tomar remédios, que eu talvez tenha que diminuir ritmos de outros ambientes, né, e isso é se cuidar. E, além disso, né, a saúde, ela é articulada e integrada. A nossa saúde não é só cuidar disso, né? Não é só cuidar do sono, da alimentação, da atividade física. Não, a gente também, né? Nessa parte a gente está cuidando da nossa biologia, mas a gente também precisa cuidar da nossa questão psicológica, né? Das nossas regulações emocionais, das nossas expressões de sentimentos, das nossas interações sociais, da nossa espiritualidade aqui, não instituição espiritual, né? Não instituição religiosa, mas o nosso espiritual, né? O que que a gente acredita, o que que a gente sonha, o que que a gente almeja, né? Aqui pode incluir nossa criatividade, nossos hobbies, nossos interesses, nossas missões, né? Nossas ações revolucionárias. E buscar uma rede de apoio nesse sentido, para suprir todos esses potinhos que nós temos, é fundamental para que a gente não se abandone mais uma vez, né? Porque sozinho sempre vai ser mais difícil. E aí a gente tem que ter uma rede de apoio também articulada e também integrada, muitas vezes composta por diversos tipos de profissionais. Tenha pequenas recompensas ao longo do processo. E aqui, gente, uma dica é: você pode usar eventos que você não tem como faltar para usar essa recompensa, né? Então, né, um evento que eu não posso faltar, sei lá, um casamento, uma festa, né, de formatura, uma festa de aniversário, tá? Não posso faltar desse aniversário. Então, minha recompensa vai ser comer coxinhas nesse aniversário, beber refrigerante nesse aniversário, né? Vou fazer isso naquele dia se eu não tô fazendo ao longo da semana. Então, coma ali o que você gosta, né? Se permita viver aquele momento com as pessoas que você tá, as pessoas que são importantes para você, porque isso não é chutar o balde, né? Isso é o quê? Reconhecer o teu esforço, reconhecer aquele contexto que você tá, né? E se você chutar o balde, né? Nossa, comi demais, né? Tô passando mal, bebi demais, bebi muito refrigerante, né? Me deu até, sei lá, alguma questão gástrica ali que influenciou. Você tá passando mal fisiologicamente? Saiba que se for chutar o balde, chute pra cima, né? Ele vai cair na sua cabeça, vai te acordar rapidinho e você logo vai pegar o rumo do trem de novo, né? Então, não chute pra frente, não fique vários dias, né, com esse balde chutando, porque vai ficar longe demais, vai ficar difícil demais e aí, né, a gente vai ter que pensar voltar nesse processo todo de novo. Por fim, né, viva
Um dia de cada vez, só por hoje já basta, né? Então a gente tem esse legado no tratamento de abuso de substâncias, né, psicoativas, de álcool e drogas, só por hoje, né? Viveu só por hoje. E aqui também é importante, né? Quando a gente vai mudar um hábito, a gente vai quebrar as estruturas perpetuantes da nossa vida. E aqui a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Lembrar de respirar, lembrar de viver o aqui e agora. E eu até não coloquei um outro aprendizado aqui. Tudo se resolve com respiração, né? Inclusive as náuseas do Monjaro, se você ficar respirando, tomando água, elas vão embora mesmo sem tomar Vonal, né? Sem tomar uma medicação para elas irem. Assim como a tua raiva, assim como a tristeza, assim como a tua ansiedade, assim como momentos de desespero, né? Eles também se regulam respirando, tomando água, né? Estando presente e concentrado no aqui e agora. E para finalizar, gente, depois desses 4 meses, né? Hoje eu sinto vontade de treinar, hoje eu me sinto mal quando eu não vou treinar, eu não durmo bem quando eu não vou, meu corpo sente falta, meu corpo pede, né, que eu vá fazer ali o aeróbico, principalmente. E quando eu volto do treino, eu sempre fico muito mais disposta, né, a fazer coisas difíceis, que antes eram difíceis, né? Então, às vezes eu tenho ali uma louça para lavar, uma roupa para colocar na máquina ou, né, pendurar no varal. E aí eu olho para aquilo, ai meu Deus, que missão fazer isso. E aí quando eu volto da academia, eu chego, né, e geralmente eu faço isso com a roupa ainda da academia, né? Antes de tomar banho, eu tenho esse ritual agora de fazer coisas difíceis, né? Então, antes de ir para tomar banho, eu faço as coisas, né, burocráticas de casa, sei lá, lavo louça, coloco a louça, né, ali na máquina, coloco a roupa, né? Faço essas coisas assim chatas e depois vou tomar banho, né? Então isso também ajuda com que a gente libere também mais neurotransmissores, não só da atividade física, né? Serotonina, noradrenalina, dopamina, mas que a gente também libere ali pelo sentimento de satisfação de ter feito aquilo que é chato, que a gente não gosta de fazer, mas a gente conseguiu fazer. Isso também vai liberar neurotransmissores relacionados ao nosso bem-estar, à satisfação, né? Talvez você não tenha habilidades que. Talvez você tenha habilidades que ficaram adormecidas, né? Por exemplo, vocês já sabem, porque eu já compartilhei isso em alguns outros momentos, e que eu corria, né? Eu fui atleta ali dos meus 12 até os meus 17 anos, correndo corrida de rua, atletismo, marcha atlética. E eu, por exemplo, nem lembrava mais que eu tinha uma habilidade corporal sinestésica, né? Por quê? Porque eu fiquei anos, né, enfiada no mundo intelectual. E hoje eu tô o quê? Resgatando essa habilidade corporal sinestésica, né? Resgatando o caminhar, resgatando o correr, resgatando tudo isso, né? E algo que eu já nem lembrava que existia dentro de mim. Então, às vezes, quando a gente começa a fazer algo, né, de novo, a gente pode perceber que a gente tinha um potencial, né, que talvez ele ficou ali adormecido ou não fazia mais sentido, a gente mudou, né? E a gente pode resgatar isso se for do nosso interesse. Então eu tenho feito isso, né, muito com a corrida, com a caminhada. Não se compare com os processos das outras pessoas. Quando você for lá, você vai ver que tem pessoas que estão anos lá, tem pessoas que são trincadas, tem pessoas que, né, fazem muito mais que você, muito mais tempo, erguem muito mais peso que você. Não tenha vergonha de ser você. Não tenha vergonha do teu processo, não tenha vergonha do teu corpo, né? Trate o teu corpo com carinho, com respeito. Por isso, né? Além assim de olhar para o teu corpo e nessa maneira de ser respeitoso, né, acolhedor e gentil com o teu corpo, cuide da maneira como você vai se vestir, tá? Então escolha bem os tecidos, escolha o tipo dos materiais que tragam conforto para você. Né? Então, isso vai fazer uma diferença enorme, porque você tem direito de suprir tua necessidade. E pode parecer uma coisa assim bem boba, gente, mas que eu quero compartilhar com vocês e que acho que muitas mulheres talvez se identifiquem, né? Né, o tipo de roupa íntima que a gente, né, aprende a vestir e que, por exemplo, no ambiente ali de um treino, de uma corrida, de um exercício aeróbico, de uma dança, não combina, né? Não combina porque
a textura, né, não agrada, porque, né, o tipo de costura, o tipo de tecido gera ali um atrito, um desconforto sensorial, né, no nosso organismo, e às vezes a gente vai ter que trocar tudo isso para tecidos, costuras mais confortáveis, para que a gente se sinta mais confortável. E esse olhar respeitoso é isso, né? É acolher tudo isso e tomar essas decisões. E além disso, né, para finalizar todo o meu raciocínio até agora, tenha plena consciência de que seus direitos e as suas necessidades são inegociáveis, né? Por isso que eu falo, pense em você, faça por você, planeje por você. Ninguém vai poder fazer isso por você. Você é o especialista de você mesmo. E tudo isso, né, não é negociável, né? Então, pense muito sobre isso, tá? Espero que todos esses insights, todas essas aprendizagens façam sentido para vocês. Espero que isso gere um reboliço dentro de vocês, né? Espero que essas 31 aprendizagens aqui que eu compartilhei, né, saibam que eu coloquei quase tudo, que com certeza alguma coisa ficou de fora, se eu lembrar depois eu, né, coloco lá no Instagram para vocês. Mas saibam que foi isso que me levou a emagrecer, não foi tomar o mandiaro, né? Então, e todo esse conhecimento não foi em 4 meses, né, que eu aprendi tudo isso sobre mim, que eu aprendi todas essas ferramentas. Não, é um processo de anos, né? E por isso, né, eu também pensei, né, muito hoje e como, né, eu tô aqui nesse processo compartilhando muito conhecimento, como eu falei para vocês, baseado em tudo que eu já estudei de neurociência, de terapia do esquema, terapia cognitiva comportamental, outras, né, abordagens e tudo que eu já estudei sobre neurodivergências, eu tenho, né, inclusive um curso que fala exatamente disso, né, e que é voltado para o nosso autocuidado, para o nosso estilo de vida, né, para nossa para o nosso desenvolvimento, né, de autoconhecimento. Então, dentro da autoterapia, lá nos módulos, né, finais, a gente trabalha com o pilar da nossa saúde mental, o pilar da mudança do nosso estilo de vida, o pilar dessas ferramentas. Então, tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, né, que eu aprendi, são coisas também, né, que eu tenho, né, dentro lá do curso da autoterapia. Então, para aqueles, né, que se sentirem com desejo, né, de ingressar nesse processo também de autoterapia, que, né, fez muito sentido todos esses insights, que estão nesse processo também, ou de emagrecimento, de mudança de estilo de vida, seja o qual for, eu deixei aqui um presentinho, tá, para vocês, em forma, né, de agradecimento aí por me escutarem até agora. Tô muito feliz, né? Tô muito feliz de ter emagrecido, tô muito feliz de ter compartilhado isso tudo com vocês. E eu deixei para vocês na Hotmart um cupom de desconto de 30% para autoterapia. É um cupom que tem a duração de 24 horas, né? Esse cupom é um cupom que tá sendo liberado só para aqueles que assistirem esse vídeo até o final. Não vou colocar em nenhum outro lugar, né? Então é exclusivo aqui para vocês que assistiram mesmo todo esse conhecimento. E o cupom é 1331, né? 13 de 13 quilos e 31 de 31 aprendizagens, tá? Então usem esse cupom e vai ser um grande prazer ter vocês, né, ao meu lado também para caminharem aí essa jornada de autoterapia comigo. Gente, um beijo enorme, um abraço enorme e agradeço imensamente por terem me escutado até agora. Tchauzinho, até mais.